E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser o primeiro vídeo de react do canal. Quero fazer um react de um vídeo do Vitor Gens falando sobre qual o melhor simulador para 2026. Então, antes de tudo, um feliz 2026 a todos. Que tudo se realize nesse ano na sua vida e que você consiga fazer boas corridas online. Então, sem mais, vamos lá. Vamos começar com o vídeo do Vitor Gens aqui, ver o que ele tem a dizer. Esse é o momento na história onde mais existem jogos de simulação para tu escolher. Mas quais desses melhor entregam o que eu busco como piloto real? Eu sou Vitor Gens, campeão 2024 da NASCAR Brasil, por 6 anos competi na Stock Car, onde conquistei vitória. Também tive vários outros títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de Endurance, 4 títulos regionais de marcas com Corsinha, Fiesta. E o simulador está na minha vida há muito tempo. 2012, por exemplo, eu fui campeão brasileiro de Mini Challenge virtual e também de Mini Challenge real. Bom, então aqui ele já mostra, ele tem bastante experiência sobre o virtual e o real. Claro que ele vai dar a visão dele baseado no real, e muita gente fala, Fujitsu, mas você nunca guiou um carro real, você não tem moral para falar. Eu não sou muito fã disso porque eu acho que é como a mesma premissa, né? Se fosse assim, então não existiria ginecologista homem. Então é a mesma ideia, não existiria jornalista de futebol. Então, mesma coisa, eu tenho experiência em jogos de corrida, jogo jogo simulador desde sempre, basicamente. Estou em simuladores desde mais ativo, desde 2013. Então assim, eu vou usar minha experiência em simuladores para falar também. Mas, de fato, eu nunca guiei um GT3, nunca guiei um GT4. É um sonho, mas nunca aconteceu. Então, sem mais, vamos lá. No perfil, eu te ajudo a ser um piloto fora da curva nos simuladores de corrida. Então, já te inscreve no canal. Bom, pra gente começar, eu vou logo descartando alguns jogos. Exemplo, Forza Motorsport. É um jogo que eu tentei andar e eu senti que eu preciso aprender a jogar o jogo e não aplicar as técnicas de pilotagem que eu uso no real. Outro jogo que eu tentei... Bom, ok, ele descartou o Forza Motorsport, aí é uma diferença entre a gente, eu não descartaria. E eu acredito que é um pouco estranho isso, porque ele vai descartar o Forza, mas não vai descartar o Gran Turismo 7, porque ele faz conteúdo de Gran Turismo 7, né? Imagino que ele não descarte. Mas assim, eu até entendo de certa forma, o problema do Forza é que ele é de um estúdio da Microsoft, e a Microsoft, ela adora destruir jogos, é assim mesmo. Eu sou fã de Halo, que é um jogo da franquia Microsoft também, um jogo que eu amo, e que também foi literalmente trucidado pela Microsoft. Então, Forza é só mais um. Faz parte, eu entendo, mas a gente não pode esquecer o conteúdo que o Forza tem. O Forza ele tem todos os hipercars, ele tem as pistas oficiais, pistas americanas, ele também faz Endurance, tem a Endurance 24 horas de Daytona que acontece lá, tem bastante corrida online, tem bastante métodos de correr online. Então, assim, eu não descartaria o Forza, eu acho ele um ótimo simcade, extremamente divertido, principalmente se você está levando em conta o Gran Turismo 7, eu acho que descartar a concorrência é um pouco estranho, mas eu entendo, até porque o jogo, infelizmente, não vai receber mais nenhum suporte da Microsoft. Vamos lá. Por exemplo, foi o Rennsport, que chegou super hypado, campeonato mundial. Só que quando eu chego para fazer uma curva, eu percebo que eu posso frear um monte, até lá dentro da curva tá dobrando o volante, freando e o carro gruda. O que, na verdade, a minha expectativa seria o carro escapar de frente, travar a roda, entrar ABS. Então é um jogo que a física dele não é o que eu espero de um carro real. Descartado. Bom, ele descartou o Rennsport, é uma coisa que eu também faria, mas assim, a questão do Rennsport eu acho que é importante a gente manter um olhar nele, porque ele é um jogo feito lá pelo pessoal, né? Ele é subsidiado lá pelo pessoal da Arábia Saudita, do petróleo. Então, assim, pode ser que um dia venha acontecer de uma grande atualização sair para o jogo e ele ter uma melhora, porque tem muito dinheiro por trás. Então, assim, eu sim descartaria, mas ficaria ali com o olho nele, não descartaria 100%, digamos assim. Outro que lançou recentemente foi o Project Motor Racing. Diz que ia chegar chegando e desbancar todos os jogos, fez uma super propaganda, mas a gente vai ver a opinião da galera lá na Steam, é bem negativo. Muitos pilotos falando que a física do jogo, ou seja, as sensações do carro não tão boas. Então, descartado também. Mas aqui é a questão, né? Eu fiz um vídeo sobre esse jogo falando que eu não confiava na empresa que fazia ele, não confiava em tudo que eles prometiam, e hoje o jogo saiu e simplesmente confirmou tudo o que eu pensava. Muitos apareceram no comentário do meu vídeo discutindo comigo, falando que eu não sabia nada, não sei o quê, mas tá aí, rapaziada. Não dá pra confiar em Iambel. Não é a primeira vez, é por isso que eu falo isso, não é que eu sou o dono da verdade. É porque é o mesmo modo operandis, é a mesma situação, o mesmo Iambel, o mesmo marketing. Eu sabia que esse jogo ia flopar. Pode ser que ele venha melhorar no futuro? Eu duvido muito, mas pode ser. Já mandaram embora vários desenvolvedores. O jogo também tá numa situação bem precária, quase ninguém jogando. Então acho que é mais um aí que em poucos anos nem no mercado mais vai estar. Vamos ver.
Claro que a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, Assetto Corsa Evo é um jogo que lançou recentemente, agora em 2025. E quando ele chegou, ele não estava bom. Era um jogo que o force feedback, a força do volante era meio estranha, algumas coisas não estavam legais, mas o jogo foi atualizando e hoje virou um jogo legal de pilotar. Ainda tem alguns bugs, mas eu acho que em 2026 vai ser um jogo muito legal. Eu andei, por exemplo, ali numa BMW, que, poxa, era um carro que era legal de corrigir uma traseirada, conseguir andar de lado, eu sentia o pneu trabalhando, a suspensão do carro. A parte de multiplayer, é interessante como acontece o contato com os carros. Ele me traz sensações que eu espero quando eu estou pilotando. Então, já de cara aqui, eu digo que os jogos eles vão atualizando e muitas vezes vão melhorando. O Assetto Corsa Evo, quando sair o mundo livre, que a gente vai poder andar pela rua e, sei lá, tirar um pega, sair da rua e entrar para fazer um track day em Nürburgring Nordschleife, que é uma pista, né, o Inferno Verde. Imagina que massa que vai ser isso. Então, é um jogo que está tentando ser um pouco mais disruptivo em alguns pontos, inclusive trazendo mods, que são carros, pistas feitos pela própria comunidade, que é uma parada que a gente tem que ficar atento. Então o Assetto Corsa Evo, Bom, parando mais uma vez aqui, o Assetto Corsa Evo, eu vou falar Evo. O Assetto Corsa Evo é um grande jogo. Eu, quando comprei, ele tá na versão alfa, então acho que agora é um grande momento para comprar, porque você vai pagar um preço bom e assim que o jogo lançar, com certeza vai subir esse valor, como foi com o LMU no passado. Então assim, no começo eu não gostei muito, achei o jogo um pouco estranho, a física estranha, a force feedback estranho, depois saiu o modo online, eu até fiz uma live, foi uma catástrofe aí, porque de fato o jogo não estava pronto, mas eu sigo jogando, sabe? Vira e mexe eu entro lá, faço um teste, corro, e tem uma melhora significativa. O que eu acho legal nesse jogo é que parece que ele tá tomando as rédeas do Assetto Corsa 1, tá indo mais ou menos pra mesma física, assim. O que é um grande acerto, porque a Assetto Corsa 1 tem uma física excepcional. Então, claro, ainda tem melhorias a serem feitas, force feedback é muito falho, ainda tem que virar muito o volante para o carro entrar em uma curva, então tem alguns detalhes na física, principalmente, que precisam de melhora. O netcode também é bem ruim, e o gráfico precisa ser uma melhorada na optimização como um todo. Mas assim, para um jogo alfa, eu acho que está em um preço excelente, mostra aí um futuro muito bom, e eu tô contente com a Assetto Corsa Evo, acho que vai ser promissor em 2026. Posso queimar minha língua, mas acho difícil. Eu acho que esse jogo tem futuro e um bom futuro. Se tiver mais corrida online, quando forem resolvendo os bugs, é um jogo que a gente tem que ficar de olho em 2026. Mas calma que eu já comecei acelerando e falando de alguns títulos que chegaram há menos tempo, que são um pouco mais polêmicos. Mas tem alguns jogos que já estão há mais tempo no mercado e a gente já pode falar melhor o que a gente encontra neles e qual que é o melhor jogo para tu escolher, para que tu possa sentir as sensações de um piloto real e se um dia tu for andar no real, tu consiga realmente fazer uma relação do que tu estava treinando na tua casa. Para a gente ter um ponto de partida, eu preciso aqui falar de consoles. Consoles, por exemplo, Play 5, eles trazem algumas opções de jogos para ti. Vale a pena esses jogos? São realmente simuladores? Vou te dar um exemplo do Fórmula 1 2025. Já se sabe... Ele tá falando do Fórmula 1, mas a gente pode pensar nos jogos que tem para console. A gente tem... Vamos falar do PlayStation 5. A gente tem o Gran Turismo 7, tem o Fórmula 1 2025, futuramente vai chegar o LMU, tem... que mais? Tem o Assetto Corsa Competizione. Bom, assim, tem o Assetto Corsa 1 também, acredito, por PlayStation 5. Assim, tem bastante, uma boa variedade até, assim, de jogo. E não dá pra gente esquecer o console, rapaziada. Eu sou um cara que jogo no PC, mas não dá pra gente descartar o console, porque o número de vendas é excepcional e tem muita gente que joga de console. Então, assim, realmente concordo com ele. Levar em conta o console faz todo sentido. Mas, aparentemente, ele vai falar do Fórmula 1 2025. Vamos ver. Sabe que o Fórmula 1 2026 não vai ser um novo jogo, como normalmente é 2025, tu compra, depois tu joga ele fora, compra o 26, daí tu joga ele fora, compra o 27. Nesse caso, vai ser só uma atualização, uma DLC que a gente chama, que é uma parada que tu compra ali e vai virar o Fórmula 1 2026. Então, a física do 2025 provavelmente vai continuar parecida. Esse é um simulador?
Tem muita gente que diz, não, isso aí é por arcade. Arcade é tipo esse jogo de maquininha, esse jogo de... que é uma coisa feita para brincar, não para simular. O Fórmula 1 ele é a mistura entre o simulador e o arcade, ele vira o Syncade. Então, vale a pena para quem tá começando jogar o modo offline. É legal, cara, ele tem ali uma história que tu vai andando, tu pode jogar sozinho que tu te diverte. Agora, quando a gente fala em simular, é interessante porque a gente consegue aplicar técnicas do automobilismo real no Fórmula 1 2025 e elas funcionam. Bom, aqui a gente tem que fazer uma diversificação, porque quando a gente fala em automobilismo virtual, a gente não necessariamente está falando de simuladores. E é um mundo muito vasto. Então são vários tipos de pessoas também. Então eu, por exemplo, sempre tive o sonho, sempre gostei de automobilismo e meu sonho sempre foi ser piloto, mas é completamente impossível pela minha situação financeira. Então conforme eu fui crescendo, conseguindo um pouquinho mais de dinheiro, eu fui comprando simulador e fui tentando fazer esse meu sonho se tornar real através do virtual. Então essa é a minha ideia, eu gosto de sentar em o meu simulador aqui, fazer uma competição online e também sentir aquela imersão, sentir que eu tô dentro do carro. Então, para mim, a simulação é 100%. Eu não gosto muito de um jogo total arcade. Mas qual é a diferença? Um arcade é o que ele disse, é um jogo de diversão, é um Need for Speed, são os jogos das máquinas arcades antigas de shopping center que tinha. E também tem o Syncade, que é uma mistura, como ele disse, de simulador com arcade, que eu gosto bastante, porque eu acho que me desestressa. Então, quando eu tô cansado de jogar simulador, porque é um pouco estressante e frustrante, eu vou para um Syncade, eu acho interessante também. E aí é uma mistura mesmo, né? De um Syncade, de um simulador com um arcade. E o Fórmula 1 se encaixa bem nisso. O Fórmula 1, de fato, é um Syncade. E é um Syncade principalmente focado na franquia, obviamente, né? Mas é interessante. É um jogo legal, bonito pra caramba. Então também é um desses aí que vale a pena jogar pra passar o estresse. A não ser que você jogue online, porque online é caos, né? De freio, o jeito que tu acelera, traçado, o jeito que a gente dobra o volante. Muitas coisas funcionam. Mas o que é um pouquinho mais arcade que a galera chama? Cara, quando tu vai parar no box, tu aperta um botão para que tu entre no teu box. Tu não precisa dobrar o volante necessariamente. Quando tu toca num carro e outro, provavelmente um Fórmula, se tu tocasse, as rodas iam levantar, ia quebrar tudo. No Fórmula 1 2025 aceita um pouco mais toques. 2022, por exemplo, foi um Fórmula 1 horrível, que tu não conseguia andar sem os controles de tração, tu rodava muito fácil. Nesse a gente consegue corrigir melhor o carro. Ele tem reações que são reações que eu espero como um piloto real. Agora, qual que é o problema? Tudo acontece absolutamente rápido. Eu já andei em protótipos que fizemos aí 4 recordes de pista, como o Sigma P1, que, cara, é tudo muito rápido. Então é difícil a gente refinar a tua técnica no Fórmula 1 2025, porque tu vai estar cometendo erros que nem dá tempo de assistir. Outra coisa é que a parte online é super tóxica, a galera se bate, é muito difícil de tu encontrar uma corrida boa online. Então, olha só, isso é interessante. Você vê que ele falou que ele consegue aplicar as técnicas do real no Fórmula 1 2025, mas as técnicas do Fórmula 1 25, ou seja, você melhorar no Fórmula 1 25, não necessariamente significa que você também consegue usar essas mesmas coisas para melhorar no real. Então, isso mostra que não é um simulador, correto? Ou seja, claro que se você, na vida real, entende um pouco de pressão de freio, você vai no jogo, ele também coloca um pouco baixo de pressão de freio, você entende a lógica por trás disso, e claro que vai funcionar. Mas o simulador, ao meu ponto de vista, ele é onde você consegue treinar, melhorar no virtual e, consecutivamente, aprender o que você aplicar o que você aprendeu no virtual no mundo real. Então, isso para mim é o que diferencia um simulador de um Syncade. Por isso ele é um jogo legal para tu começar, mas ele não é o simulador mais hardcore do mundo. Eu até para Play, acho que tu vai aprender mais como um piloto, por exemplo, no Gran Turismo 7. Tem mais carros. No começo é muito ruim jogar o Gran Turismo 7 porque tu anda com um pneu de carro de rua e o pneu radial, que é esse com ranhuras, a física dele é muito ruim no Gran Turismo 7. Mas quando tu vai para pneu slick, pneu de corrida que tu pode comprar, tu vai liberando carro, tem muitos carros para tu escolher. Fica bem legal de andar no Gran Turismo 7. Então, as técnicas de pilotagem, elas funcionam no Gran Turismo 7. Por isso eu acho que ele vai para o caminho de ser um simulador. Ainda no ano passado, a gente podia reduzir as marchas, por exemplo, sair cortando, quase quebrar o motor não quebrava. Agora entrou a proteção das marchas. Bom,
falar que o Gran Turismo é um simulador, eu discordo 100% do Vitor. Eu sei que muita gente aí que talvez esteja assistindo esse vídeo também concorda com ele, discorda comigo, mas assim, não é um simulador. E como eu digo, o simulador não é porque você não tem um ótimo force feedback, que é o principal para um simulador, já que a gente não tem o nosso físico, o nosso corpo dentro do carro para sentir o carro mexer dentro do nosso corpo em si, a gente consegue pelo menos com o volante, com um ótimo force feedback, saber que a gente passou em um bump, saber que a pista tem uma certa elevação aqui, um certo declínio, que uma parte está um pouco mais deslizante, que você está perdendo um pouco a traseira e você pode corrigir. Claro que você tem tudo isso no Gran Turismo a ponto de conseguir corrigir uma traseira, mas você não tem o realismo. Principalmente a parte física, uma pista escaneada a laser que vai te dar toda essa sensação. Então, assim, o Gran Turismo não é simulação. Tirem isso da cabeça, eu acho muito estranho quem acha que o Gran Turismo é simulação. Isso tampouco é uma crítica, é apenas entender a categoria do jogo. O Gran Turismo é um Syncade, é extremamente interessante, eu assisto várias lives de Gran Turismo, acho muito divertido. Só acho um pouco caótico as diárias, né? A diária tem bastante batida lá, eu acho um pouco estranho isso lá. Acho que a Polyphony deveria punir um pouco mais a galera para evitar esse caos. Mas como um todo é um jogo extremamente divertido. E uma coisa que eu valorizo muito no jogo é que ele traz a cultura do carro, né? Então você consegue fazer coleção de carro, vai subindo sua carteira, vai comprando mais carro, vai melhorando, traz carros por marcas e tal. Isso é excepcional no Gran Turismo. Mas não é simulador, rapaziada. Simulador, infelizmente, não é Gran Turismo. Gostaria que fosse, mas não é. Beleza, uma coisa que já deixa um pouco mais realista. Outra coisa boa dos consoles do Gran Turismo 7 é o fato de ser plug and play. Eu já auxiliei muitos pilotos reais, dos mais iniciantes até o Felipe Massa, onde eu fiquei com ele 2 anos na Stock Car, por exemplo. E vários desses pilotos, quando eu indico, eu pergunto, cara, tu tem paciência com o computador? Porque tem cara que odeia ficar atualizando, odeia ficar configurando o computador. O Play, ele é literalmente plug and play. Tu espeta lá teu volante, sai andando, é muito fácil de configurar tudo. Então, ele tem o seu lado bom. Pô, o VR, eu coloco o VR ali e, pô, tem uma super experiência que me joga pra dentro do Gran Turismo 7 e é um jogo que eu gosto de jogar. Gosto de pilotar online. Claro que não é a minha escolha mais hardcore, quando eu quero realmente treinar pro real. Então, se você não quer treinar pro real e você não usa o Gran Turismo, então, ou seja, se você quer treinar pro real e não usa o Gran Turismo, é porque o Gran Turismo não é uma simulação. Eu entendo o Vitor, entendo o que ele tá falando, entendo o fato dele dele mostrar que é um simulador não tão hardcore. Ele tá dividindo os jogos entre simulador hardcore, simulador não hardcore, mas eu acho que é só simulador e Syncade, basicamente isso. Mas enfim, cada um na sua opinião. Agora, a questão do plug and play é perfeito mesmo. Eu recentemente troquei meu volante aqui no PC. E aí, para o novo volante, eu baixei o software do volante, que veio com hardware corrompido, que travou meu PC, que eu tive que entrar no modo segurança do Windows. O modo segurança, para você entrar, existe uma senha da Microsoft nos oriundos da internet que você tem que buscar. Cara, é o inferno. E depois de configurado tudo, você ainda tem que configurar o volante. Eu levei basicamente 2 dias para configurar o volante e deixar da maneira que eu gosto. Então, nem todo mundo tem essa paciência. Eu entendo completamente isso e também me estresso configurando tudo isso. Então, acho que esse é um ponto relevante. E acho que isso é um ponto extremamente positivo para os consoles. Mas a gente encontra boas corridas online diárias, onde tá rolando corrida a todo momento. No começo, vão te bater um pouco? Vão, mas pode ter certeza que muitas dessas batidas são culpas tua. Tá? Falando assim, o português mais claro que eu posso. Tu tem que aprender a sair desse pilotão dos pilotos fio desencapado ali. Tu tem que aprender a não se agarrar nos filtros e sair, desviar de acidentes e tal. E tu vai conseguir ter uma experiência legal conforme tu for subindo o teu ranking, teu índice de segurança. Então, beleza, dá pra começar por aí. Agora, tanto o Fórmula 1 quanto o Gran Turismo 7, eles aceitam muita pancada lateral e às vezes, por exemplo, tu dá uma traseirada 250 por hora, é uma traseirada ruim, tá? Uma traseirada que a chance de tu desmanchar o carro e se machucar é grande. Mas ali tu consegue corrigir uma traseirada 250 por hora. O que é o ruim disso? É quando tu for para simuladores um pouco mais hardcore. E aí a gente vai para os computadores. E aqui sim, a gente abre uma gama gigante de jogos que eu vou te dizer quais os melhores, na minha opinião, que eu tô curtindo mais jogar,
principalmente pensando como piloto real. Um deles que eu não posso deixar de falar é o Automobilista 2. Até porque foi o Automobilista 1, que foi um jogo que eu usei muito para treinar novas pistas, para treinar o Stock Car na época. Era muito louco, inclusive, que eu podia me escolher no jogo, sabe? Como escolher ali o meu personagem no jogo. Isso foi muito massa. O Automobilista 1, se não me engano, era baseado no Refactor 1, né? Então tinha uma simulação boa. Era um pouco mais decadente por ser antigo e tudo. Claro, é mais antigo o jogo, mas era uma ótima simulação. O jogo tinha uma boa simulação. Massa. E eu realmente treinava usando o Automobilista 1. E sabe o que é interessante que o Automobilista 1, criado pela Reisa, que é uma empresa brasileira, ele tem a mesma base do R-Factor 1, que foi o jogo literalmente que eu comecei nas corridas online. Ambos os jogos, R-Factor 1 e Automobilista 1, têm uma física muito boa. Só que hoje são jogos meio ultrapassados em termos de gráfico, não tem muita gente correndo online. Porque chegou novidades, como o Automobilista 2. Só que quando Falar isso aí no canal não, hein, Vitor? Falar que o R-Factor 1 é ultrapassado aqui, meu irmão, você é louco, vai morrer, bicho. Quando chega o Automobilista 2, o jogo acaba tendo a base do Project Cars 2. Então muda bastante a física. Lá no começo, eu posso dizer que o jogo ficou um pouco mais arcade, porque eu podia entrar numa curva muito de lado, penduradão, com a traseira escapando, e assim que eu conseguia ser rápido. Ou seja, eu tô aprendendo a jogar o jogo. Eu não vou num Stock Car, num protótipo, andar pendurado com a traseira, principalmente falando de um pneu slick, um pneu de corrida. A gente tem que andar um pouco mais redondinho. Mas a Reisa, o desenvolvedor do jogo, escutou muito a comunidade e hoje melhorou muito. Tanto que é um jogo que em outros países também está sendo bastante jogado. Agora, isso eu acho interessante no Automobilista 2, uma empresa brasileira, um jogo onde os gringos gostam. Existe um trabalho de paixão pela Reisa nesse jogo e é muito, muito maravilhoso. Tem um conteúdo assim absurdo, tem muito carro, muita pista. É um trabalho excepcional da Reisa e dá muito orgulho saber que eles são brasileiros. É realmente muito interessante. Mas eu tenho meus defeitos com o Automobilista 2, eu gosto do jogo, eu tenho vídeos no canal e me divirto com ele. Mas não dá pra negar que esse jogo tem problemas de simulação. Esse é um simulador, esse não é um Syncade. E os problemas de simulação, o mais grave pra mim é que você não consegue entrar em uma curva atacando muito, sabe? Rápido. Isso é legal em jogos de corrida. Você ataca a curva rápido, sai rápido, meio derrapando. Isso faz o jogo ser divertido. E às vezes eu sinto que no Automobilista 2 eu entro meio que numa câmera lenta. Sempre que eu tenho que atacar uma curva, eu faço ela muito lento. Parece que o jogo me coloca em uma câmera lenta e eu não sinto que eu tô saindo com o carro que nem um maluco, não sei o que, como eu gostaria de fazer. Isso é um pequeno detalhe, ok? Não é nada demais, porque realmente eu gosto do jogo, eu tenho todo o conteúdo dele, adoro correr de Fusca lá, adoro correr de Uno, é um jogaço, cara, é muito legal. Acho que das compras que a gente pode fazer hoje no mercado, o Automobilista 2 talvez seja a melhor compra, porque é onde você vai ter mais conteúdo e o jogo vai te divertir. A diversão nesse jogo aqui é 100% garantida. Tu, que é um piloto que quer andar em pistas brasileiras, o Automobilista 2 ele te entrega uma fidelidade muito grande das pistas. Pontos de referência, traçado. Claro que ele não consegue simular uma coisa que até o Felipe Massa aqui falou. Ajudou o simulador antes aí pra decorar a pista bem? Ajudou bastante, até porque eu não conheço a pista, né? Então o simulador é o que te dá a experiência para você chegar aqui muito mais preparado, muito mais pronto. A única diferença é que no simulador você não consegue botar exatamente o asfalto que a gente tem na realidade. O asfalto aqui tá muito, muito velho. Então essa é uma diferença que vai mudar um pouco o balanço de curva para curva, mas para quando você ainda mais não conhece a pista, ajuda demais. Isso é uma coisa muito normal, tá? Tanto o desgaste do asfalto, como até a parte de sujeira na pista. Normalmente quando a gente sai do traçado fica aquelas marbles, que chama em inglês, que são as bolinhas de gude, que nada mais é que borracha do pneu que escorrega um monte. A maioria dos jogos não consegue simular isso muito bem. Voltando para o Automobilista 2, ele tem hoje corridas online interessantes. Tu precisa usar sites fora do jogo, como Low Full Motorsport, como SimGrid. Não precisa usar, tá? Realmente não é necessário 100%, mas é muito bom que você faça. Então, se você usa LFM ou SimGrid, você consegue assar mais corrida, tem mais grid, mais variedade de corrida, existem punições nesses sites, então é um trabalho um pouco melhor, né? Um trabalho um pouco melhor feito, digamos assim, e não pode ter gente louca lá saindo batendo em todo mundo que vai tomar ban.
Então, assim, é interessante jogar por esses sites, mas não é, assim, obrigatório. Apesar de que se você não usar eles, você talvez não tenha uma experiência tão boa online. Mas dá também para correr online. Mas tu encontra até um jeito de correr corridas com pilotos sérios. Antes da gente passar para o próximo jogo, a parte de chuva do Automobilista 2 eu acho bem fraca. É quase que somente estética. Atualmente eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro, domingo. Então eu acho que vale o like, tá? Vale o like agora. Mas nessa data... Deixa eu ver se eu dei o like aqui. Já dei, já. 28 de dezembro, hein? Foi meu aniversário. E é verdade, o Automobilista 2, a chuva parece um filtro do Instagram, que não muda nada, é estético apenas, é interessante. Mas enfim, simular física é muito difícil e não vou ficar criticando o jogo por isso, porque o jogo é excelente. Eu realmente gosto muito do Automobilista 2. O jogo, ele é uma chuva praticamente estética, a gente anda pelo traçado de seco e tá tudo certo. Mesmo assim, é um trabalho muito bem feito. Próximo jogo, a gente falou do Assetto Corsa Evo, que acabou de lançar. Mas existe o Assetto Corsa 1, que é o primeiro Assetto Corsa de todos. Eu vou deixar o Vitor falar aqui, vou só resumir basicamente o que é o Assetto Corsa 1. Obra de arte. Obra de arte. Esse jogo é incrível. Deixa rolar. Que tu compra o jogo hoje, às vezes, com promoção, todas as atualizações, todos os pacotes de expansão, tu compra às vezes por 30 e poucos reais. É um jogo muito barato, é um jogo muito leve para rodar em computadores mais fracos e a física é incrível. O nível de detalhe das forças do volante, o quanto os carros copiam a pista, é realmente muito interessante para um jogo que foi criado há muito tempo atrás, mas que é um jogo que a própria comunidade manteve vivo e expandiu esse jogo através de mods. E o mundo competitivo dele, online, é muito interessante. Tu também precisa usar sites fora do jogo, Lofu Motorsports, Ingrid, esses que eu já falei. Depois que tu aprende isso, tu encontra muita corrida online boa. E percebe que eu sempre falo de duas coisas: a física, o quanto o jogo é legal, e corrida online. Por quê? Eu, como piloto real, eu posso te garantir uma coisa. O mundo dos simuladores de corrida é mais competitivo que o mundo real. Se hoje me dão um bom carro numa categoria, pode ser uma categoria nacional, claro que não estamos falando da elite, né, da NASCAR, da Stock Car, mas uma categoria ali mais intermediária, eu sei que eu vou ir lá e vou entregar pelo menos um top 5. Eu vou conseguir chegar rápido no limite do carro, eu vou conseguir andar bem. Aqui eu acho que ele tá sendo um pouco humilde, eu entendo. Mas o Vitor, ele corre na categoria alta, ele corre hoje na NASCAR Brasil, ele já foi campeão da NASCAR Brasil. Se você olhar o grid da NASCAR Brasil, só tem casca grossa. Então, assim, o Vitor tá sendo humilde aqui. Ele é um piloto de altíssimo nível e, com certeza, ele conseguiria colocar tempo em todo mundo. O cara é bom, o cara é rápido e tem todo o seu mérito, mas ele tá sendo apenas humilde. Agora, se eu pegar um carro que eu conheço um pouco ali, numa pista que eu conheço no simulador, e eu treinar pouco, eu vou largar em bagagésimo, porque a galera treina muito. E isso é uma coisa que eu busco no simulador. Eu busco uma corrida que me desafie, que eu preciso treinar para fazer uma sessão classificatória. Eu busco uma disputa intensa por posição, que é, para mim, uma das melhores coisas que a gente vai conseguir usar do automobilismo virtual pro real. É tu aprender a disputar, é tu acostumar a olhar no espelho, tem um cara colado em ti, velho. E tu tem que defender, e tu não pode deixar a tua emoção, o teu nervosismo te prejudicar. Então, por isso que eu sempre falo em física, competitividade online. Ah, Vitor, mas tu não tá falando em gráfico, por exemplo. Cara, gráfico é muito secundário pra mim. Eu discordo, eu entendo que ele tá falando pra ele é secundário, pra mim não. Eu acho que gráfico e som não são secundários, o gráfico ainda mais porque ele traz o quesito imersão. Então, como eu disse, meu sonho sempre foi ser um piloto de automobilismo no real, né? E quando você tem um automobilismo virtual com um gráfico bacana e um som legal, é muito imersivo, parece que você tá ali dentro. E essa é basicamente o meu foco, né? Essa é basicamente a minha ideia. Então, eu não acho o gráfico algo simplesmente secundário, mas eu não sacrifico performance pro gráfico também. Então, se o jogo tiver que ter um gráfico bonito, mas, sei lá, sacrificar um pouco de FPS, eu ainda assim vou pro lado da performance. Mas eu acho que se um jogo que consegue manter bem a otimização, tem um bom gráfico e um bom FPS estável, eu acho que isso tem muito valor, porque o quesito imersão é absolutamente incrível.
O LMU no começo deu bastante isso, tem um ótimo som, tem um gráfico muito bonito, e você passava, sei lá, 1 hora no simulador ali, parecia que você estava lá dentro, sabe? Era imersivo demais, era bem legal. Hoje segue assim, com um pouco de diferença, mas você pega uma Mercedes, por exemplo, a Mercedes GT3 e vai correr lá em Le Mans, parece que você está lá dentro, cara, é surreal. Então isso eu acho que tem muito valor e pra mim não é secundário, não. Desde que o jogo não seja ultra pesado pro gráfico que entrega, pra mim tá tudo certo. E o Assetto Corsa, ele com certeza é muito bom nesse quesito. Assetto Corsa 1 e Automobilista 2, tu encontra uma gama de carros absurda, desde Fórmula até Uno, com escada no teto. No Assetto Corsa tu pode pilotar até um simulador de escrivaninha, porque a galera criou isso. Pra mim, só o grande problema do Assetto Corsa 1 é a parte de configurações. Tu tem que ser meio nerd pra conseguir jogar esse jogo. Eu sou, tá tudo bem. Tu vai precisar usar o Content Manager, que é uma parada que tu precisa instalar, daí tu vai botar os mods lá dentro, daí tu começa por ele, mas não é um negócio simples de mexer. Então, esse é um ponto negativo. Mas, quando a gente fala em outros jogos, por exemplo, o Assetto Corsa Competizione, esse é um jogo que tu precisa conhecer. Aqui vai entrar a nossa maior divergência, senhor Vitor Gens, com todo respeito ao senhor, tá? É só a minha opinião. Mas de fato a gente tem uma divergência gigantesca aqui. Olha só, pessoal, antes de vocês darem o dislike, que vai rolar alguns dislikes por causa do que eu vou falar agora, mas a Assetto Corsa Competizione é horrível. É talvez um dos piores simuladores já feitos no planeta. E o principal motivo dele ser uma atrocidade é a física dele. O Vitor, eu acredito que ele considera a física do jogo boa. Vamos ver o que ele vai falar, mas eu considero a pior física do mercado. Porque se você prestar atenção, o jogo parece que o seu carro, ele tá aqui, ele tem um prego no meio assim, ó. Parece que tem um prego aqui no meio. E aí você vai fazer uma curva, o carro embica e faz a curva numa outra tangência. Ou seja, o meu carro, a minha frente já embicou, mas eu ainda tô fazendo a curva um pouco andando de lado, assim, porque a física é mal feita. E ela é mal feita porque aparentemente, eu não sei se estou falando é real, mas aparentemente um dos desenvolvedores da Cunos, que era o cabeça da física, que é um italiano muito inteligente, que hoje ele está de volta, e por isso o Assetto Evo parece estar tendo um caminho legal. Naquela época ele tirou um ano sabático, ele tinha saído da empresa, algo assim. Então por isso, sei lá, o jogo ficou falho na física, mas é uma atrocidade. O jogo é muito ruim nessa parte, mas só nessa parte. Tem um ótimo som, como eu gosto de GT3, eu não me importo muito de faltar categoria nele. A competitividade, apesar de ter umas loucuras online ali, dá para achar ótimos campeonatos. O que me pega é essa física horrorosa do carro em si. Enfim, o jogo tem o seu lado positivo também, principalmente na questão do freio. É mais realista o freio dele do que do iRacing, por exemplo. Mas essa física me incomoda tanto a ponto de eu não conseguir nem instalar o jogo, infelizmente. Porque ele tá entre os meus favoritos no sentido de física. Só que é um jogo que a gente vai basicamente usar carros de GT3 e GT4. Não tem carro de Fórmula pra tu escolher, por exemplo. Então, eu quero andar de Fórmula. Esquece, esse não é teu jogo. O gráfico dele é pesado. Eu não gosto do peso que ele tem pra qualidade gráfica que ele entrega. Demorei muito pra configurar. Mas a parte da física, ela é interessante. E sabe por quê? Se eu pego um carro real e alguém diz, cara, vai lá, vira tudo que dá pra andar nesse carro, vai. Eu vou lá, vou atacar o limite do carro e eu não vou sair rodando que nem louco. Eu vou passar um pouquinho do limite, entendi, opa, peraí, deixa eu me ajeitar aqui e eu vou lá em, 4, 5 voltas, eu vou dar uma boa volta. Já nos simuladores, tem muitos jogos que eu saio da pista e de repente eu dou um rodão. E pior, às vezes eu dou uma rodada que eu acabo até batendo. Calma lá, Vitor, olha só. No iRacing, no passado, ele provavelmente vai comentar sobre isso quando ele entrar na parte do iRacing. No passado a gente tinha um problema de pneu gravíssimo mesmo, que o carro você perdia a traseira e era impossível recuperar. Às vezes você, por um milagre, recuperava, só que aí o seu pneu sobreaquecia e você ia rodar na próxima curva. Isso aconteceu lá em 2020, 2019. E o iRacing ele vem atualizando o pneu, então isso já não existe mais. Hoje, se eu quiser sentar aqui no meu simulador, pegar um carro, treinar por 1, 2 horas e tentar elevar ele no meu limite e também no limite dele, eu consigo sem ficar rodando e bater. Claro que às vezes você ultrapassa o seu limite, ultrapassa o limite do carro, você vai bater, mas isso é comum, isso vai acontecer em qualquer simulador. Mas não significa que é aquele jogo travado, onde eu sento e não consigo elevar. Eu tô falando só do iRacing, mas eu posso falar do LMU. Eu também sinto que eu posso sentar no LMU e tentar elevar o carro no limite. Tem um pouco mais de limitação em certas partes, mas eu também sinto que eu posso fazer isso. Automobilista 2, eu sinto que eu posso fazer isso também. Então não é uma exclusividade do Assetto Corsa Competizione,
e ainda assim os outros têm uma física muito melhor. E eu fico muito puto quando isso acontece. Porque eu sempre ensino nos meus treinamentos, como MIP virtual, método intensivo de pilotagem, a tu usar o princípio do carro real, que é não bater, que é tu pode até rodar, mas tu vai brigar para não bater, para não dar como se fosse prejuízo no carro. Isso vai te ajudar a longo prazo com controle. E no Assetto Corsa Competizione, eu sinto que eu consigo chegar no limite, mas sem rodar do nada. E isso pra mim é muito legal. A gente conseguir atacar uma zebra, a gente conseguir frear lá dentro e fazer uma curva dando uma traseiradinha, mas vai embora. Então, eu gosto bastante do ACC nesse sentido. Corridas online. Tem também corridas muito boas. De novo, a gente precisa usar sites de terceiros. Não tem uma coisa dentro do jogo para a gente fazer uma corrida ranqueada, uma corrida legal. Se tu for correr no online dentro do jogo, entrar num servidor e correr, vai ser uma várzea, vai ter um cara que para no meio da pista para fazer uma barricada, tu bater nele. Vai ter o cara que não freia na curva 1. É uma terra sem lei. Isso é uma parada que eu não entendo, tá? Uma parada que as empresas elas fazem o jogo, elas fazem um sistema online, mas elas não aplicam punição, não aplicam penalidade, basicamente não prestam suporte ao seu próprio produto. Isso não faz o menor sentido. E aí vem uma terceira empresa, como a LFM, como o SimGrid, que são websites, que criam o sistema que eles não criaram e eles aplicam punições e tudo, que é o que eles deveriam fazer. Então é uma empresa de terceiro que ganha dinheiro em cima de uma falha deles. Isso acontece com vários jogos, tá? Isso não acontece só com o ACC. Eu acho isso patético, porque você comprou o jogo e você deveria ter o suporte que o jogo merece ter. Muitos falam que esse suporte não acontece porque não é pago mensal como o iRacing. Eu entendo que prestar suporte gera custo, mas ao mesmo tempo você pode criar mecanismos de defesa contra pessoas que fazem isso, que não vai te gerar um custo da qual você precisa ficar pagando um ser humano para ficar analisando reportes apenas. Então acho que existem métodos hoje em dia com inteligência artificial, dá para fazer um trabalho muito melhor. E eu acho meio tosco isso de lancei o jogo, tem online aí, vocês que se virem. Mais 2 jogos pra falar e eu vou deixar um por último que pode te surpreender um pouco. O próximo jogo que eu preciso trazer aqui é o iRacing. iRacing hoje é o jogo onde o mundo competitivo é o mais intenso de todos. Eu tô falando de corridas ranqueadas, onde acontecem de hora em hora ou algumas até de meia e meia hora. Tem corrida 24 horas por dia. Se tu entrar agora, tem 200, 300 pilotos inscritos para largar uma corrida. Claro que corridas ranqueadas, isso é dividido entre 20, 20, 20, 20, vários grids, onde tu vai correr com pilotos do teu mesmo nível. Por isso que corridas ranqueadas são tão importantes. Se tu for correr contra mim e tu tá começando no simulador, vai ficar sem graça para ti e vai ficar sem graça para mim. Precisa correr contra um cara que tá no mesmo nível que tu. E isso deixa a coisa muito mais interessante. Também a gente fala num índice de segurança. Ou seja, se tu encostar num piloto, tu vai tomar 4x, que são o equivalente a 4 incidentes. Para tu ter uma noção, numa corrida tu pode tomar ali em torno de 17 antes de tu ser punido. Mas a loucura disso é que se tu bate em alguém, o outro piloto também toma 4x. Isso é frustrante, tá? Todo mundo concorda com isso, mas a gente tem que entender o motivo. Assim, não podemos esquecer também que existe a punição pelo reporte. Então, você tem ali um cara que bateu em você propositalmente, você acabou tomando 4x, ele também. É frustrante e assim é. Porém, você pode fazer um reporte, esse cara vai ser banido. Não é perfeito, o iRacing vem falhando bastante nessa parte, inclusive. Muitas corridas do iRacing já virou terra sem lei e outras estão virando. Então, assim, eles estão meio que fazendo vista grossa para banir, porque eles acabam perdendo dinheiro no fim. Essa é a parte ruim do iRacing. Mas, no modo geral, funciona muito bem. Mas esse sistema de você tomar 4x e o adversário também, é porque não tem como você ter uma pessoa analisando cada corrida do iRacing online ali, aplicando a punição devida. Então, não é um live steward que eles falam. Não tem essa pessoa, até porque imagina o preço que isso deveria custar, né? É surreal. Pensando tudo de corrida que tem no iRacing, seria surreal. Então, assim, por isso eles criam um mecanismo da qual eles aplicam a punição para os dois e depois também você pode fazer o reporte e essa pessoa tomar a penalidade. Não é perfeito, é um sistema que acredito que o iRacing tem que melhorar, mas a gente não pode simplesmente se frustrar pensando, poxa, tomei 4x porque o cara bateu na minha traseira. Não, você tem que fazer o segundo passo, você tem que ir lá reportar, principalmente se for intencional, e o iRacing vai tomar as devidas proporções aí. Demora um pouquinho, mas pode ser que tome. Então, assim, não é 100% assim, mas de fato é falho, concordo com o Victor.
É frustrante ao extremo e o iRacing teria que trabalhar nisso e melhorar isso. Como eu disse, ainda mais hoje com inteligência artificial e tudo, dá pra fazer um trabalho muito melhor, né? E agora tu pode estar pensando, pô, Vitor, várias vezes eu já tomei uma porrada e eu tomei 4 incidentes. Como é que eu fui penalizado por um toque que eu tomei? Cara, quando a gente fala numa corrida que não tem juiz, esse foi o melhor jeito que encontraram para que a gente consiga fazer uma corrida mais limpa possível. E essa parada do índice de segurança é bem interessante. Inclusive vai liberando carros e pistas para tu comprar e poder correr conforme tu for subindo a tua carteira de piloto, carteira Hulk, carteira D, carteira C. Só entenda que tu precisa subir o teu ranking de competitividade, de iRating, que é o nome disso, são os pontos do ranking. Quando tu ganha corrida, tu ganha iRating. Tu precisa subir esse índice também. Porque quando tu chegar lá em 2.500, em 3.000, tu vai começar a encontrar pilotos melhores. Isso não tem só a ver com a tua carteira, com a segurança que tu tem ao pilotar. Porque muitas vezes tem piloto seguro, mas que ele tem um ranking tão baixo que ele erra muito, que ele bate não é por maldade, é por imperícia. Então tu precisa subir o teu iRating para também encontrar corridas boas. Nível de competitividade no iRacing é o que me deixa dentro desse simulador. É eu saber que eu vou ter que me desafiar ao máximo como piloto. A física do jogo é boa. Ele é um jogo onde o freio, tu precisa soltar o freio progressivamente em todos os carros de uma maneira mais precisa até do que no automobilismo real. O freio, ele fala muito no iRacing. Fora isso, force feedback é legal, os carros mais novos tendem a ser melhores, carros que foram lançados há pouco tempo, tu consegue corrigir traseiradas melhor. Que era uma coisa horrorosa no iRacing há pouco tempo atrás. Quando tu ficava de lado, era muito difícil tu salvar essa traseirada. O que não é assim num carro real. Como eu falei antes, se me dá um carro real, eu chego no limite sem rodar. Já no iRacing, muitas vezes quando eu vou tentar buscar o limite, eu dou uma rodada que não tem como buscar. Isso vem melhorando com os carros mais novos. Outra coisa que era muito ruim e está melhorando é a física de aquecimento de pneus. O pneu frio ainda é um pouco complicado de sair do box e ter um pneu frio que, em vez de tu dobrar o volante e a frente não te obedecer, que é o que eu esperaria no real, acontece o contrário, dá uma traseirada que é muito difícil de buscar. Calma aí, eu acho que tá misturando um pouco as coisas aqui. São várias atualizações, tá? Antigamente o iRacing de fato tinha esse problema, segue um pouco ainda com esse problema do qual você começa a fazer a curva e dá uma traseirada, você não corrige. Mas já melhorou assim infinitamente, ainda tem esse problema de certa forma, mas melhorou muito. A questão do pneu frio é uma atualização muito mais recente. Então assim, o iRacing teve o problema da traseirada que você não recuperava, e eles lançaram um novo modelo de pneu, principalmente para os GT3. Daí esse novo modelo de pneu já corrigiu esse problema. Claro, com o tempo, não foi assim, lançou a atualização, corrigiu. Eles foram melhorando com o tempo e hoje está muito melhor. Depois, mais à frente, eles lançaram o pneu frio, inclusive isso é recente. Então o pneu frio agora sim tem esse problema também, que o carro, você saía de pneu frio, ele rodava, principalmente com o Mustang GT3, né? Mas agora já está melhorando nessa última atualização que teve, já melhorou e o carro começa a sair um pouco mais de frente, apesar de ainda precisar de melhoras aqui. Mas são atualizações aí que existe uma linha do tempo. O pneu frio é mais recente, então obviamente eles vão levar mais tempo para atualizar. A traseirada, ela é mais antiga, que foi a nova revolução com os novos pneus, já é uma atualização mais antiga que já vem melhorando com o tempo e hoje está muito melhor. Então, assim, é um processo gradativo e vai melhorando com o tempo, mas sim, de fato ainda é um pouco falho, mas muito melhor se a gente comparar o iRacing hoje com o iRacing de 2020, 2021. A diferença é absurda. Daí, quando o pneu vai esquentando, tinha um outro problema no iRacing, que quando tu dava uma traseirada, que mesmo que tu buscou, não rodou, o pneu esquenta e na outra curva tu vai rodar. Fica um carro sem gripe. Isso vem melhorando e essa é uma das grandes vantagens do iRacing. Eles estão sempre atualizando, sempre fazendo a coisa acontecer. Um porém do iRacing é que tu pode comprar carros que variam ali de 8 até 12, 14 dólares e tu precisa também comprar algumas pistas. O que muita gente acaba dizendo que, pô, esse jogo é muito caro, porque pagar 12, 14 dólares em uma pista realmente
É caro, mas tu não precisa sair comprando tudo. O pacote base já tem algumas categorias, tipo o Mazda, tipo a BMW M2. Eles oferecem muitas experiências em carros e pistas que tu já vai ter. Eu já vi gente pagando 500 e poucos reais no Fórmula 1 no ano, achando que o iRacing é caro. Daí só um pouquinho também, né? Não precisa também sair comprando tudo. Tu pode pegar a assinatura base do jogo, que é mensal, que isso também é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim ter uma excelente experiência nesse jogo. Bom, aí é o problema, entre aspas, do iRacing. Ele é muito caro, não tem como negar, o iRacing é caríssimo, mas você consegue fazer uma compra inteligente. Então aqui no canal eu já fiz vídeo fazendo tier list de pista, quais são as pistas que vale a pena comprar, as pistas que você não deveria comprar porque é perder tempo. Então assim, você tem que buscar um pouco esse conteúdo e entender o que comprar, porque de fato é fácil perder dinheiro ali. Mas se você fizer a compra com inteligência, você consegue fazer uma compra certa e não perder tanto dinheiro, mas ainda assim o iRacing é caro. Porém assim, pensa que você talvez já tenha gasto dinheiro com um bom Direct Drive, já tenha comprado um cockpit, talvez está investindo umas 3 telas, você já está fazendo um investimento. Então por que não ter um simulador de qualidade com tanta corrida online e tanta competitividade? Então assim, eu acho que apesar de caro, é um jogo que ele vinga o seu dinheiro, sabe? Você põe dinheiro ali e você não sente que você está perdendo dinheiro, ele está sendo vingado, ele está te oferecendo algo para aquele investimento que você fez. E agora, a gente chega para um jogo que eu tô olhando muito para ele, que é o Le Mans Ultimate. Esse é um simulador que a base dele, ela vem do R-Factor 2, que é um simulador bem interessante, mas que hoje está todo mundo no Le Mans Ultimate. O que mais me impressiona desse jogo? Ele entrou com um sistema de ranking, tanto de performance como de segurança, muito interessante. Então, hoje tem um sistema de distintivos, que tu pode virar um piloto perigoso, que vai ter um distintivo de exclamação vermelho mostrando que tu é um piloto perigoso para quem tá competindo contigo. Até depois tu virar um piloto diamante, que é um piloto confiável, que tu vai conquistar isso sem bater, tendo boas atitudes na pista. O Le Mans Ultimate, para mim, tá entregando uma qualidade de gráfico muito boa em relação à performance que ele cobra do teu computador, vamos dizer assim. Então, essa parte eu gosto. E no LMU, que é como a gente abrevia o jogo, a gente vai ter GT3, a gente vai ter LMP3, que é um protótipo, LMP2, que é outro tipo de protótipo, Hypercars, são protótipos também. E tu pode hoje correr corridas multiclass com várias classes de carros misturadas, protótipos contra GT3. Isso faz uma temática muito interessante para a corrida. E o que mais está me surpreendendo no Le Mans Ultimate é a quantidade de pilotos que estão jogando. Eu literalmente encontrei corridas com 800 e poucos pilotos inscritos nessa corrida. Se formou 30 e poucos grids grandes lá, de mais de 20 carros. E eu te digo que esse sistema para tu escolher a corrida que tu quer, quais as opções de corrida, quais os horários das corridas, tá muito bom. Bom, nada do que ele falou aqui é novidade, tá? Se a gente for olhar, porque realmente escolher corridas, enfim, tudo que ele falou aqui não é novidade do LMU apenas. Mas eu acredito que é difícil dizer, mas assim, pra mim o LMU, ele vem piorando, sabe? Ele não vem melhorando. Eu acredito que antigamente o LMU era mais divertido e eu gostava muito do jogo, me divertia muito. Hoje eu já até desinstalei o jogo por 2 motivos principais. O primeiro motivo é o force feedback, que não é bom, é simplesmente ruim. As pessoas confundem muitas vezes force feedback bom com força, com tremelique, mas force feedback... A palavra diz feedback, você tem que ter o feedback da pista. Então você tem que saber se tem um bump, você tem que saber se tem uma zebra pegando no assoalho do carro. O seu volante tem que dar essa sensação, como eu já disse. Então, o force feedback desse jogo é muito random. Então ele não te dá a informação correta e também ele é falho em algumas partes. Principalmente em curva de baixa velocidade, ele basicamente fica morto e aí você não tem nenhuma informação. Daí se você, por exemplo, sai em uma curva, dá uma traseirada, como o seu force feedback está morto, você vai tentar corrigir o carro, já era. Vai perder a traseira porque você não tem nenhuma sensação ali. Outra coisa que me irritou no jogo, apesar do force feedback, também foi a física. Então, principalmente dos carros mais modernos. Eu peguei ultimamente o LMP3, fui fazer uma curva em Spa, meu brake bias não estava para trás, nem para frente, estava meio a meio, estava 50-50. E eu simplesmente pisei no freio 1% a mais e o carro jogou a traseira lá no muro, não tive mais como reagir, eu nem estava rápido. E de novo, eu não senti isso no force feedback a ponto de corrigir a traseirada. Então, para mim, isso não faz o menor sentido.
eu falei isso aqui, não faz sentido. É uma física pobre, é um force feedback pobre, então eu vou simplesmente desinstalar meu jogo e não vou perder tempo enquanto ele estiver assim. Isso significa que o jogo é ruim? Não. Significa que no estado atual do jogo, eu, Ferjitsu, não me interesso. Mas, como o Vitor disse, o jogo está muito popular, as pessoas estão gostando, e eu acho excelente ter concorrência, seja pro iRacing, pro Assetto Corsa, seja lá qual for. Quanto mais jogo, mais simuladores, mais concorrência a gente tiver, melhor é pra gente, consumidor. Então eu torço para que a LMU dê certo, torço para que eles melhorem tudo isso também. Eles também têm alguns outros problemas de conexão, mas isso eu não vou ficar criticando, porque todo jogo tem. Mas eu acredito que melhorando um pouco a física, melhorando o force feedback, esse jogo vai estar lá top do top. Talvez trazendo um pouco conteúdo distinto também, não ficar só na WEC e nem no Le Mans apenas. Então acho que isso traria uma diferença bem legal pro jogo. Talvez, quem sabe, trazer um Porsche Cup, imagina que bacana. Então, seria bacana, mas eu acredito que no estado atual, eu desinstalei e não tenho a menor vontade de instalar de novo. Vamos ver, vamos esperar a próxima atualização. Eu vou seguir comprando os conteúdos, seguir olhando esse jogo aqui, mas por enquanto não jogarei. Tu consegue fazer isso tudo dentro do jogo, tu não precisa nenhum site externo para isso, e ele tem uma interface bastante intuitiva, melhor em alguns pontos do que a do iRacing, apesar de oferecer um pouco menos de opções. No Le Mans Ultimate, a gente encontra uma física de contato entre os carros um pouco melhor que a do iRacing. O iRacing, ele é um pouco hardcore demais em contatos. Às vezes, pequenos toques, que no automobilismo real o carro ia continuar andando, no iRacing vira um BO que tu tem que parar no box para arrumar o carro. Qualquer toquinho, literalmente, vai quebrar o carro e tu, às vezes, vai ter que abandonar a corrida. O Le Mans Ultimate já é um pouco mais permissivo, o que Desde 2008, a gente pede pro iRacing melhorar o netcode e ainda não melhorou. E o Vitor tá certo aqui, o netcode do iRacing é terrível. E o do LMU é muito melhor, de fato. eu acho melhor. No iRacing, por exemplo, tem um problema de netcode, que às vezes os carros estão próximos uns dos outros, não bateu, mas o jogo entende que bateu por causa de um problema de conexão, alguma coisa ali, e sai um rodando para cada lado, sendo que, não encostou. Então, o Le Mans Ultimate faz um trabalho melhor nesse sentido, apesar dele passar por um pouco permissivo demais. Às vezes uma batida que deveria te tirar da corrida, tu consegue continuar andando ali com o carro meio torto e tudo bem. E agora é um momento importante desse vídeo aqui, que inclusive eu já te convido para deixar o like nele. A física do Le Mans Ultimate, quando ele lançou, era uma física boa, mas o jogo crashava, dava um monte de problema no jogo. Melhorou muito, até chegar num ponto que era o simulador que eu mais gostava. Era o simulador que eu pegava um carro de GT3, atacava uma curva, freava lá dentro, às vezes perdia tempo por causa disso, dava uma traseirada, eu conseguia buscar. Nossa, tava insano. Mas parece que alguns pilotos estavam aproveitando alguns bugs do pneu lá, que tu conseguia forçar mais do... Não era bug, era um glitch. E, na verdade, era um erro do jogo, um glitch. Do Sleep Angle, do tração de controle Sleep Angle. Você podia abusar do Sleep Angle e andar um pouco de lado. Cara, eu abusei muito disso, era muito divertido. Não era muito realista, tá correto eles corrigirem, mas era extremamente divertido quando tinha esse Sleep Angle que você podia abusar. Mas, de fato, tinha que corrigir e corrigiram, né? Que o limite, e mesmo assim o jogo aceitava, e houve uma atualização e lançou de fato a versão final do jogo. E agora, na versão final, eu tô meio dividido com essa parte de física. Tu precisa selecionar melhor os teus carros. Por exemplo, se eu ando numa Mercedes GT3, eu gosto. Eu ainda consigo ter aquele feeling inicial lá do jogo, quando eu tava ainda na versão beta, que eu dava uma traseirada buscável, eu conseguia sentir o carro, tá vestido. Mas nessas últimas atualizações tem muitos carros, tipo Lexus, Ford... E eu acredito que isso vai ser atualizado, mas que são carros que tu até consegue buscar a primeira traseirada. Mas depois que tu busca, vai rodar para o outro lado e não tem como buscar. Não sei ainda se é a minha configuração do meu volante. Tem gente que no Logitech não tá tendo esse problema. Não é, Vitor, olha só, não é a sua configuração e você tá ouvindo muito fanboy aparentemente, porque para fanboy não tem nenhum problema. Para fanboy nunca aconteceu com ele, para fanboy você é o único cara que tem esse problema, com ele é tudo perfeito, não tem nenhum problema. Então se você chegar para ele e falar que o seu volante seja talvez a configuração, ele vai falar, talvez seja a configuração. Não é, cara, é simplesmente um problema do jogo, é um problema de física do jogo que acontece com vários carros, como você percebeu. E como você disse, a gente espera que eles corrijam
mas não fica escutando fanboy não, que esses caras aí pra eles o mundo é maravilhoso, só esse jogo é perfeito, não tem nenhum erro, enfim, eles são assim. Isso tá me incomodando um pouco, mas o Le Mans Ultimate é um jogo que a gente precisa deixar ele aqui no holofote, porque ele tá vindo muito forte e acho que hoje é uma bela competição ali pro iRacing, um pouco mais em conta, também com corridas muito legais, apesar de que todos esses jogos que eu falei, todos eles têm a parte boa e a parte ruim. Agora, qual que é o melhor entre todos esses simuladores, tu deve estar te perguntando. E eu vou te dizer uma coisa. Ficar procurando o melhor simulador só desgasta. O melhor simulador para ti é o que tu gosta mais. Às vezes tu gosta mais da parte gráfica, às vezes roda melhor no teu computador, às vezes tu não gosta do iRacing porque tu não quer andar no Mazda, que é um carro muito difícil, às vezes tu não gosta desse aqui porque não dá para andar de Fórmula. Então o melhor simulador é o que tu te diverte mais. Como meu pai sempre me falou quando eu tô prestes a largar uma corrida. Ele entra no rádio e diz, te diverte. Então assim, essa é a ideia do vídeo, tá? O vídeo vai acabar aqui. Essa é a ideia do vídeo, você ter o simulador ser aquele que você prefere e eu concordo 100% com isso. O melhor simulador é aquele que tira o sorriso do seu rosto, é aquele que cabe no seu orçamento, é aquele que você tá no trabalho pensando nele, quer chegar em casa e jogar, seja ele um Syncade, seja ele um arcade, seja ele o que for, seja ele corrida de cavalo, não importa. O importante é correr, se divertir, ter esse sorriso no rosto, melhorar o seu dia através de um produto bacana desse que você gosta e se diverte. Então, as opiniões que eu passei aqui são as minhas opiniões. Como eu disse, para mim o iRacing me serve justamente porque eu quero sentar e correr. O iRacing é muito complicado. Eu gosto também da competição e eu também gosto de sentir dentro do carro. O iRacing me dá também essa sensação. Mas para você talvez seja diferente, para quem joga Gran Turismo 7 também é diferente. O importante é você se divertir. A ideia do vídeo aqui é passar uma opinião diversa para vocês terem duas opiniões aí um pouco distintas e talvez fazer a sua escolha de uma maneira um pouco mais acurada. É isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Agradeço a todos os likes, compartilhamentos e eu volto semana que vem com mais vídeos. Valeu!